Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Quantos narcisistas que eu já entrevistei ou que eu sigo que falaram, no fundo, eu queria que alguém não aguentasse a minha merda. Eu queria que alguém colocasse um limite em mim. Porque eu sinto que eu não tenho nenhuma estrutura. E no fundo, eu provoco pra pessoa me segurar e não deixar simplesmente desmoronar. O narcisista precisa de limite. Limite não é dar um soco na cara do outro. Isso é você ser agressivo, você ser o cuzão. Não é você ser ele, agir Aham. como ele. Não, não é isso. Limite é eu comunicar para você, num tom não acusatório, numa forma não violenta. Olha, eu não gostei disso aqui. Semana passada, quando estava a situação oposta, você não gostou. Não faz sentido você sentir que você pode colocar esse limite nos outros, mas você tem direito de fazer o que você quiser. Eu não vou aceitar isso aqui. Mas não sei o quê, blá, 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 blá. Xinga, 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 chia, 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 fica puto, joga não sei o quê, grita, né? E eu... Por que os sistemas sucumbem ao narcisista? Porque daí as pessoas ficam com medo e culpa. Aí vem todas as emoções, aí elas são acarretadas por todas aquelas fortes respostas que o sistema impõe nelas. Aí elas não conseguem pensar, elas falam, tá bom, desculpa, desculpa, eu não devia ter falado com você desse jeito. E na verdade, o outro que fez algo de errado. Então, a pessoa que tá colocando o limite, você com seu irmão, por exemplo, Aham. você tem que colocar um limite e reforçar o limite. Ó, eu já falei que eu não gosto quando você me chama de otário. Se você continuar me falando que eu sou otário, eu vou ter que desligar. Ah, você é um otário. Se você não coloca o limite e você fica sucumbindo à sua própria vergonha, à sua própria culpa, ao seu próprio medo, o narcisista ganha. E não é ganhar no sentido de que a gente está em guerra. É no sentido que na interpretação da cabeça dele tá tudo certo o que ele fez. Você não teve problema, você não colocou limite. Se você não coloca limite, então eu posso continuar sendo assim. Oi. Você entendeu? A única forma que eu vou me comunicar com essa criança birrenta presa no corpo de um adulto, porque criança mesmo tem suas necessidades e tal de criança, mas a gente tá falando de uma criança dentro de um corpo de um adulto, Sim. correto? Aham. Eu vou lidar com essa criança colocando limite nela e falando que ela vai ter que lidar com as consequências. Que é isso que narcisistas não querem, lidar com as consequências, assumir responsabilidade, falar que eles estavam errados, fazer o esforço de corrigir. E se eu te forço a fazer isso e assim, se você quer ser particularmente terapêutico, e digamos que eu tô falando com uma pessoa que não tá no limite da sua saúde mental. Porque alguns sobreviventes de narcisismo, eu falaria, não comunica com ele. Você tá com ideação suicida, meu. Você não tem que ficar colocando limite em ninguém. Vai se salvar, vai se tratar, fica Aham. longe. Fica longe. Mas digamos que você tá lidando com seu irmão, que você ama, e você não sabe se ele é um narcisista pro lado de cá, um narcisista pro lado daqui, E né? no meu caso, pessoalmente, assim, se ele fosse um babaca, eu ia só foda-se, entendeu? Então, assim, Sim, eu sim, acho sim. difícil eu sofrer com isso. Aham. Mas eu entendi. Se eu não tô sofrendo com a situação. Isso, Eu isso, não tô, isso, né? isso. E aí, O digamos. cara que tem que pôr o limite Pronto. não pode estar sofrendo com a Isso. situação. Ou pode estar sofrendo, mas tem que sofrer e fazer. O grande X da questão é, não interessa se você sofre, tem que ser feito. A gente não pode ser refém das nossas respostas emocionais, porque é assim que pessoas que usam manipulação psicológica ganham. A gente fica com medo, com culpa, pronto, sucumbi. Eu tenho que aturar meu medo. Eu tenho que ir lá colocar limite morrendo de culpa. Fala, mãe, eu não vou ajudar a senhora nesse caso. Mas se você precisar que eu te leve no médico, segunda-feira de boa. Mas isso aqui eu não vou ajudar a senhora. Culpa, culpa, eu sou uma péssima filha. Eu sou uma péssima filha, eu sou uma péssima filha. Mas a minha bússola tá falando, Gostei. você entendeu? Então eu aturo a minha culpa. A gente tem que aumentar a nossa janela de tolerância para nossa própria emoção. Senão elas tomam conta da gente e a gente não consegue colocar limites com o indivíduo narcisista. Coloca o limite, aguenta a sua culpa. E se você particularmente amar muito essa pessoa, olhe para ela como se fosse óbvio que ela conseguisse fazer aquela coisa mais madura. Tipo, faça isso tempo suficiente durante uns 2, 3 anos para quem tem paciência, saco e saúde mental para isso, que alguns narcisistas, em alguns lugares no espectro, particularmente adolescentes que estão formando uma personalidade narcisista ou jovens narcísicos, eles têm capacidade de mudanças, você entendeu? Se eles veem uma pessoa que não só coloca limite neles e fala, cara, eu te coloquei esse limite porque você tá aqui todo cheio de medo de fazer isso aqui, sendo que eu acredito que você consegue fazer isso, isso e aquilo. Se liga, cara.
Olha essa cara aí de capacidade que você tem. Nada a ver. Você não vai nada de agir que nem essa criancinha aqui, não, porque eu sei que você consegue aquilo. Ponto final. Se você quer ser particularmente amoroso com essa pessoa e ver se é uma pessoa que está num lugar no espectro onde ela consegue, né, crescer com isso. É assim que a gente faz. Limite porque você consegue, né, filho? Limite, oi. Limite porque você é o pai do seu filho, não é? Limite. Claro que eu tô falando, as pessoas na internet devem estar chiando, elas devem estar falando, narcisista não muda, narcisista não sei o quê. Eu estou falando especificamente de pessoas que colapsaram ou que estão em algum lugar no espectro onde isso é possível. Claro, Ainda não é claro. possível na maioria dos casos. Entendi. Bom, significa então, se eu estiver lidando com pessoas assim, e elas estiverem nesse lugar que não é possível, é melhor só sair fora. É meio merda isso, né? É meio triste, né? Porque às vezes você se identifica de verdade com alguém. Você, sei lá, se tornou amigo. Talvez você não tenha se tornado amigo da pessoa de verdade também, né? E como você falou. Tem isso também, né? É. Tem isso também. É assim, cara, tá sofrendo? Não tem saúde mental mais? Vai te proteger. Vai te proteger. Você entendeu? Porque você só vai adoecer ao lado dessa pessoa. Não tá sofrendo? Tem alguma razão prática para essa pessoa existir na sua vida? Coloca limite. Distancia. Não reage às provocações. Fala, isso aí, cara. Continua assistindo televisão. Liga o podcast. Você entendeu? Administra o contato. Mas muitas pessoas entram em contato e falam assim, Tara, então, a minha esposa é narcisista, diagnosticada, e eu só queria saber como que eu posso conviver com ela sem sofrer? Cara, sem sofrer eu não sei te falar. Sofrendo, mas sofrendo um pouco menos eu consigo te ajudar. E de que forma que a gente sofre um pouco menos? Se a gente tem que ter contato com o narcisista. Se ele é pai do meu filho, eu vou ter que ter contato com ele. Eu não vou conseguir cortar ele da minha vida. Se eu sou filha única de uma idosa com câncer terminal e eu não tenho finanças para contratar alguém para cuidar dela, eu vou ter que cuidar dela. Tem 10 milhões de situações onde as pessoas não vão cortar contato. Elas não vão conseguir reduzir contato mesmo que elas queiram. Correto? Então, se você tem que conviver... Então, porque eu sou teu amigo, eu vou te falar aceita. Sabe o que frustra? É o pensamento de um dia ele vai me enxergar. Não, ele não vai. Porque ele não está fazendo terapia para isso, ele não reconhece o narcisismo dele, ele não está mostrando atitudes concretas, duradouras, que melhoram ao longo do tempo. Então você está no mundo de fantasia porque você queria muito amar e ser amada por esse cara. Então você fica lá no mundo de fantasia, mundo de fantasia, mundo de fantasia. E eu falo para essa pessoa, mas qual é a razão que você tem para acreditar que ele vai te enxergar, que ele vai melhorar, que ele vai pedir desculpas, que ele vai falar, agora eu sei que você está certa, né? Que ele vai te validar? Ai, nenhuma. Então por que você tá me falando isso? Ai, porque dói. Mas dói mais o quê? Você esperar o que é impossível? Ou você entender, já que eu sou financeiramente dependente desse cara e não vou conseguir me libertar durante os próximos tempos, acho que eu vou aceitar que é isso. Se você tem que conviver com um indivíduo narcisista, então você tem que ir pelo caminho da aceitação. Porque você sofre menos. Como dói você ir pro seu pai e falar, fiz o que meu pai queria, ele vai me validar. Aí ele chega lá. Nossa, até o vizinho fez melhor. E ele tem 10 anos. Você entendeu? E aí tipo, você fica lá, eu tava com a expectativa de que ele ia me validar. O que dói é a expectativa. Então se você tem que lidar com o narcisista por qualquer razão, mata a expectativa. Mata a expectativa, preencha a sua vida de outras formas. Passa muito tempo fora de casa, tenha outras relações com pessoas saudáveis. Faça aquele curso de pintura que você estava querendo fazer, que você foi morrendo por dentro e achou que você não podia fazer, porque, ai meu Deus, quem sou eu para fazer pintura? Vai fazer pintura, vai comprar aquela roupa, fazer não sei o que com o seu cabelo. Se é financeiramente dependente dele, vai continuar? Então é isso. Aceita, passa menos tempo ao lado do indivíduo, não tenha nenhuma expectativa, não reaja às provocações dele e preencha a sua vida de todas as belezuras que você puder de outras formas. Faz sentido. Talvez seja a melhor maneira de encarar mesmo. Mas vamos lá. As pessoas que chegam lá, as pessoas que você trata, nesse grupo de pessoas também tem narcisistas ou somente os que estão em volta? Narcisista também. É? Já faz anos que todo grupo que eu tenho para sobreviventes de narcisistas, especificamente sobreviventes de sistemas familiares narcisistas, tem algum narcisista. 1, 2, 3.
Já é mais comum. Porque eu também... Mas esses caras, eles realmente são sobreviventes desse sistema. Sim, sim. E no fim são narcisistas também. Sim, por que eu te falei? Não tem como você lidar com pessoas que vieram de sistemas familiares narcisistas e achar que não vai ter narcisista no meio. Não existe isso. Claro que vai ter. Não vai ser todos, é óbvio, nem a maioria, mas vai ter. Vai ter narcisista no meio. Então, são pessoas que vieram de sistemas familiares narcisistas e desenvolveram narcisismo. Entendi. Esse grupo que você atende aí, qual que é a média de idade? De 25 a 45. Tá. Então é uma galera que já passou, por exemplo, da adolescência, aquela outra fase que você falou que era possível você dar uma moldada, não sei o quê. É uma galera que já tá mesmo sobrevivendo à parada. Entendi. E eles chegam em você pelos teus vídeos, pelas tuas coisas da internet. Esse grupo se renova? Ou seja, você dá alta pra alguém? Esses grupos que eu faço são grupos onde eu ensino as pessoas com o que elas estão lidando, o que é a bússola interna, como lidar com os narcisistas na vida dela, como se individuar. Se individuar significa que você segue a sua bússola interna independente da pressão familiar ou do sistema, né? Então, não tem um negócio de alta pro grupo, não funciona dessa forma, né? Então, o grupo tem um período de tempo, são X semanas ou X meses, depende do grupo, e a gente faz aquele processo. Aí, às vezes, alguns clientes vêm para outros grupos e continuam seus processos, fazem 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo programa, tem isso também, né? Mas nesses grupos não tem essa experiência de dar alta para alguém. Tá. O grupo se encerra... Ele tem um tempo. Isso, exatamente. Entendi. É tipo um curso. Isso. Entendi. Tá. Mas sempre foi assim? Ou era um sistema... Porque, por exemplo, eu já fui no psicólogo. Uhum. E aí no psicólogo a gente previa lá tantas sessões e tal. E ao final daquele período ali a gente conversava, se estava tudo ok, não sei o quê. Volta aqui depois pra gente só conversar de novo, mas é isso. Uhum. Gosto de acreditar que tem alguma coisa parecida com uma alta aí, que é assim, cara, ó, resolvemos esses problemas aqui que estavam incomodando, que estavam atrapalhando tua vida e tal, você já entendeu como é que funciona, já consegue olhar pra isso de uma maneira diferente e tal. Então vamos só pra prova. Valeu, um abraço. Então eu entendo como uma alta. Sim, paciente 1 a 1 tem isso. É? Aí eu falo, não, você veio aqui para trabalhar isso, como você sente? Você sente que você já trabalhou as questões? Tem mais alguma coisa? Porque eu realmente sinto que está encerrando. Você sente também? Beleza. Aí a gente encerra aquele processo. Esse grupo que tá contigo aí, vocês se encontram todos juntos? É tudo virtual, né? Sim, então, mas... Sim. Isso, exatamente. Então, é um grupo secreto que a gente tem, que eu lanço algumas vezes por ano. Eu tenho diferentes grupos, né? Com diferentes pautas, assim, relacionadas ao tratamento de trauma. E sim, a gente se encontra naquele ambiente, a gente tem lives, a gente conta histórias, as pessoas fazem perguntas, contam suas situações, eu trago a literatura, parece que você tá lidando com isso, tem esse cara que fala muito sobre isso, tem essa terapeuta que fala sobre isso. Que não adianta eu chegar na pessoa e falar, eu acho X. A gente já tá no momento que tem que ter embasamento bibliográfico, né? Quando eu comecei a falar sobre esse assunto, eu acho que tinha 2 vídeos em português na internet falando sobre esse assunto. Então, naquela época, qualquer coisa que qualquer pessoa falasse, estava valendo. Uhum. Agora que todo mundo está falando sobre o assunto e tem partes de informações incorretas e desatualizadas, então agora eu estou vindo com outra proposta. Vamos treinar terapeuta, vamos ter embasamento bibliográfico, para você entender que eu não estou falando, eu decidi que os outros são narcisistas. Não, mano, vamos ter uma seriedade nesse assunto aqui para você ter embasamento. Mas mesmo fazendo dessa forma aí, online, com grupos e tal, não sei o quê, isso ainda te afeta ou já é uma parada que... Lembra que você falou pra mim que terapeutas, pra tratar isso daí, sofrem e tal, tratar narcisistas, né? Precisa de Você falou que terapeutas precisam de terapeutas e que já viu gente que sai da sessão e chora. Isso não rola mais contigo? Depende da história. Porque eu lido com histórias desde tipo... eu tive um mal entendido com a minha mãe que tem fortes traços narcísicos. Ok, até aí, beleza. Como eu já atendi histórias de tipo... Minha mãe matou minha irmã na minha frente quando ela tinha 4 anos de idade. Nossa, tá. Você entendeu? Então, eu já tive pacientes que literalmente depois da sessão, meu marido ficava do lado de fora da porta. E ele... Porque eram coisas tão horripilantes, tipo coisas horripilantes mesmo, horripilantes. Manter um ser humano em cárcere privado durante semanas, de vez em quando jogar uma comida pra essa pessoa. Forçar a pessoa a matar o próprio cachorro dela. Coisas bizarras. E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí. E entra no nosso link que tá aqui na descrição.